Olá, boa noite para você. Funcionários da Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo foram feitos reféns durante 3 horas hoje numa tentativa de assalto em uma das estações da capital paulista. A quadrilha tentava roubar um cofre, mas uma das vítimas conseguiu chamar a polícia. Foi uma negociação tensa. O criminoso mantinha reféns dentro da estação USP Leste, da Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo. O homem é integrante de uma quadrilha que horas antes havia tentado roubar um cofre no local. Era madrugada e a estação estava fechada quando os 4 assaltantes chegaram. 7 funcionários foram trancados numa sala. Eles buscavam o cofre da estação, da CPTM, aproximadamente aí R$50 mil. Os funcionários da CPTM foram amarrados e ameaçados de morte, mas um dos reféns conseguiu chamar a polícia. Quando a PM chegou aqui, 3 assaltantes tentaram fugir pela linha férrea. Um deles foi baleado e morreu. Os outros 2 conseguiram escapar. O 4º criminoso ficou na estação com as vítimas. As negociações duraram quase 3 horas. Eu vou pedir para os policiais saírem daqui. Não. Joga a munição para fora. A família do assaltante foi chamada para ajudar na rendição, até que ele decidiu se entregar. Ninguém atira, hein? Ninguém atira. Os funcionários da CPTM prestaram depoimento na delegacia. A polícia investiga se a quadrilha é a mesma que assaltou outra estação 2 meses atrás e levou mais de 4 mil bilhetes de trem. Veja agora outros destaques do Jornal da Record. Supremo afasta deputado por suspeita de envolvimento em desvio de dinheiro. Movimento no comércio indica o melhor Natal em 5 anos. Presidente Bolsonaro defende voto impresso e candidaturas sem partido. E as rotas por onde passam 80% das drogas que entram no Brasil. Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. Uma das pessoas envolvidas em uma rinha de cães na Grande São Paulo voltou para a cadeia hoje. A polícia ainda tenta cumprir 21 mandados de prisão em todo o país. Segundo a investigação, o grupo faz parte de uma organização criminosa que mandava cachorros do Brasil para brigar no exterior. Das 41 pessoas detidas em Mairiporã na semana passada, apenas Joy Paxiúba permaneceu o tempo todo na cadeia. Ele seria o organizador da rinha de cães. Joy já tinha sido preso e liberado em novembro, depois que policiais encontraram na chácara dele, em Anápolis, interior de Goiás, 30 cachorros acorrentados e desnutridos. Segundo a polícia, os cães eram treinados para brigar neste local. Em São Paulo, os animais foram resgatados bastante machucados. As investigações apontam que o esquema era maior do que se imaginava, com participação inclusive de estrangeiros. Os cachorros eram levados do Brasil para participar de rinhas em outros países. Havia uma distribuição organizada de tarefas e de lucros, o que levou a polícia a indiciar os suspeitos também por formação de quadrilha. Eles saíram daqui não só para outros estados, como inclusive para outros países. República Dominicana foi um local que a Polícia Civil tomou conhecimento. Ontem, a Justiça decretou a prisão preventiva de 22 pessoas envolvidas na rinha de Mairiporã. Os mandados devem ser cumpridos em 17 estados. Até agora, apenas um homem foi preso, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Em Goiás, há 3 mandados de prisão para serem cumpridos. Um deles é o do médico Leônidas Bueno, suspeito de reanimar os animais para a luta. A assessoria do médico informou que a defesa já pediu a revogação da prisão porque ele não descumpriu nenhuma condição da justiça e que os fatos já foram esclarecidos em juízo. O metrô do Recife gasta por ano R$135 mil apenas em manutenção de janelas e portas destruídas por vândalos. E cada vagão que fica fora de serviço deixa de transportar 15 mil passageiros por mês. As marcas do vandalismo podem ser vistas em vários trens do metrô do Recife. Janelas,
portas e para-brisas quebrados por pedras jogadas na composição em movimento. Um perigo para quem utiliza o serviço. De repente dá uma pedrada e machuca a gente dentro do metrô, não é difícil? 400 mil pessoas utilizam por dia o serviço do metrô no Grande Recife, alvo das depredações. No ano passado, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos gastou R$ 135 mil em manutenção. Para se terem uma ideia, cada vez que um trem sai de circulação, representa 15 mil passageiros sem transporte ao mês. Além do vandalismo, outro problema que preocupa quem utiliza o metrô da região metropolitana do Recife é a insegurança. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram um acerto de contas entre grupos rivais pelo tráfico. Em meio aos passageiros, um homem armado com um revólver atira. O alvo não aparece nas imagens. Para fugir dos disparos, muitos se jogam no chão. Um homem ficou ferido. Não me sinto seguro no metrô, em nenhum momento, nem de manhã, nem de tarde, nem à noite. A insegurança é terrível. A gente fica com medo, fica à mercê, né, da marginalidade, né, dos bandidos de hoje em dia. Né? Nesse ano já foi cortado 30% da verba de custeio e isso levou à redução de 63 postos de segurança contratados para 45. Tem estação que nem segurança tem. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos disse que está fechando um contrato de cooperação com a Polícia Militar para 2020 e que 11 novos postos de segurança já estão em funcionamento. O período de festas mal começou e já acumula acidentes nas estradas. No Rio Grande do Sul, pelo menos 4 pessoas morreram nas primeiras horas do feriadão de fim de ano. Em Guaíba, na região metropolitana da capital, 2 carros bateram de frente. Foi na BR-116. Uma pessoa morreu e 5 ficaram gravemente feridas. No litoral gaúcho, 2 mortes em um acidente envolvendo uma moto. 4 pessoas que estavam em 2 carros ficaram feridas na batida. As festas de fim de ano reúnem uma série de fatores que aumentam o risco de acidentes nas estradas. Chuva, falta de manutenção no asfalto e nos veículos, ultrapassagens indevidas e a combinação de bebida e direção. No verão do ano passado, foram registrados, em média, 500 acidentes por dia em todo o país. O pessoal sempre abusa da velocidade. Nesta época tem o problema da bebida e ultrapassagem indevida. Então, vai somando os fatores e complica bastante. Para tentar diminuir esses índices nas rodovias federais do Brasil, começou ontem a Operação Natal 2019. Um reforço na fiscalização até a meia-noite do dia de Natal. Todo o pessoal que é abordado está sendo convidado para realizar o bafômetro. O que mais a gente pede é prudência, se beber, não dirigir. Documentos exclusivos revelam como a concessionária Lanza, que administra uma das vias expressas mais importantes do Rio de Janeiro, a linha amarela, triplicou os lucros com reajustes no preço do pedágio e até superfaturamento em obras. Durante a gestão do ex-prefeito Eduardo Paes, a empresa conseguiu prorrogar por mais 15 anos o prazo do contrato. Uma auditoria minuciosa nos contratos da prefeitura na gestão Eduardo Paes revela como a concessionária Lanza lucrou com receitas milionárias no Rio de Janeiro. A consequência dessas negociações, mesmo tanto tempo depois, é o prejuízo para o bolso do carioca. Mas, para entender bem essa história, vamos voltar 10 anos no tempo. 2009. O então secretário da Casa Civil do Rio, o atual deputado federal do DEM, Pedro Paulo, envia uma carta ao presidente da Lanza pedindo um estudo para melhorar o trânsito na linha amarela. A Lanza aceita e já indica que para a realização de novas obras vai precisar de mais dinheiro para o equilíbrio econômico-financeiro previsto em contrato. A concessionária apresenta uma lista de 11 projetos. Valor total, 600 milhões de reais. Depois de 7 meses de estudos, o secretário municipal de Transportes, Alexandre Pinto, bate o martelo e escolhe 9 obras com um custo total de mais de 250 milhões de reais. A concessionária concorda e um novo contrato é assinado. Em maio de 2010, o então prefeito Eduardo Paes assina o termo aditivo que prevê a prorrogação do prazo de concessão para mais 15 anos,
revisão anual de tarifas e a garantia da taxa de retorno do investimento, estipulada em 10,9% ao ano. A análise feita pela Controladoria Geral do município calculou a progressão das tarifas nos últimos 7 anos e concluiu que a revisão dos valores do pedágio proposta no contrato aumentou o lucro da concessionária e fez o carioca pagar a mais. As viagens de ida e volta deveriam custar R$ 11,84 e não os atuais R$ 15. Pelos cálculos, o preço correto deveria ser 21% menor. Os auditores também encontraram valores superfaturados nas obras. Com essa diferença, a Lanza já faturou quase R$500 bilhão a mais do que o previsto. A história mostra que os principais envolvidos na renovação desse contrato já foram citados ou investigados pela Lava Jato. O ex-secretário Alexandre Pinto, que escolheu as obras e revisou os valores, já foi condenado a mais de 20 anos de cadeia por corrupção passiva e associação criminosa. Já o nome do ex-prefeito Eduardo Paes aparece em diversas delações premiadas por receber dinheiro de Caixa 2 para campanhas eleitorais e propina nas obras do Parque Olímpico. Braço direito de Eduardo Paes, o atual deputado federal Pedro Paulo também é investigado por Caixa 2 na Lava Jato. A Lanza informou que a tarifa cobrada respeita rigorosamente o contrato de concessão. O ex-prefeito Eduardo Paes e o deputado Pedro Paulo foram procurados e até agora não responderam nossos e-mails. O deputado federal José Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, foi afastado do cargo por suspeita de corrupção. Ele é suspeito de fazer parte de uma organização criminosa que desviou recursos da construção de uma adutora no sertão paraibano. Um dos alvos da operação foi o apartamento do deputado federal José Wilson Santiago, do PTB, em João Pessoa. Mas a Polícia Federal ainda cumpriu mandados de busca e apreensão no diretório estadual do partido, presidido pelo parlamentar, e no gabinete dele na Câmara Federal, em Brasília. Entre os envolvidos está João Bosco Nonato, prefeito de Uiraúna. Ele foi flagrado recebendo propina e escondendo na roupa. Hoje, Nonato foi preso em casa. Por envolver parlamentar com foro privilegiado, a operação batizada de Pés de Barro foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que ainda determinou o afastamento do deputado das funções públicas. Em nota, o deputado Wilson Santiago diz que a prisão é fruto de uma delação premiada que busca implicar de forma pessoal e criminalizar o trabalho parlamentar. Diz também que vai tomar as medidas para que a verdade venha à tona. Entre chegadas e partidas, os terminais rodoviários do país, claro, estão lotados. Tem gente que encara com muita energia mais de 30 horas dentro do ônibus para estar na hora da ceia ao lado da família. De um lado, o choro da despedida. Ela tem o filho, já faz 2 anos que ela não vai ver o filho, a família dela, o pai dela está lá. Aí eu fico, tudo bem. A gente sofre mesmo. De outro, a expectativa do reencontro. São 10 anos, né? O Guilherme veio com 2 anos, bebê. Olha o tamanho que já está esse rapaz. E aí, Guilherme, vai encontrar muita gente lá que você nem conhece, é isso? Sim, sim. O destino é Itaberaba, no interior da Bahia. A família vai encarar 30 horas de viagem de ônibus. Eu estou levando o travesseiro, que é inflável, né? Então tá guardado ali. Quando eu subir no ônibus, aqui tem cobertor para mim, para o meu irmão, para minha sobrinha. E aqui os brinquedos dela, né? E só isso. E a bolsa térmica aqui para todo mundo, né? A gente leva tudo, água, suco, refrigerante, né? Porque nas paradas, né, nas rodoviárias, é tudo muito caro, né? Apesar das longas horas, viajar de ônibus tem lá suas vantagens. A passagem costuma ser bem mais em conta que uma de avião, por exemplo. E de quebra, dá para levar uma bagagem bem maior. São permitidos 30 quilos por passageiro. Desse jeito, Ellen, dá até para levar um presentinho para cada pessoa querida, é isso? Ou não, vários presentinhos. Estou levando 3 malas. Se eu tivesse ido de avião, não daria para levar metade do que eu tenho aqui. Ia ter que pagar excesso de bagagem. Ah, caríssimo. Não conseguiria pagar, não. Ia ser muito caro. Dá para levar presentão também, né, Erivaldo? É uma TV. Para quem? Minha mamãe. O tapete também, né? O tapete é da patroa.
O Natal é uma das épocas de maior movimento nas rodoviárias de todo o país. Em apenas uma semana, os 3 terminais de São Paulo devem receber, entre chegadas e partidas, mais de 1 milhão de passageiros. Tumulto e corre-corre para matar a saudade e fazer valer o verdadeiro espírito de Natal. É puxado, viu? Cansa um pouquinho, mas vale a pena, né? Ver a família, o pessoal que está esperando lá, isso vale a pena. Não tem dinheiro que pague, né? Ó, família, estamos chegando, tá? Amanhã de noite a gente tá aí, estamos na área. Todo mundo generoso com os presentes, né? E o comércio espera ter o melhor Natal dos últimos 5 anos. Tem mais gente comprando e também gastando mais. A expectativa é que as vendas cheguem a 36 bilhões de reais. No último fim de semana de compras, ruas e shoppings ficaram lotados. Foi preciso muita paciência para voltar para casa com os presentes. De carro, as lojas ficaram distantes. Demorava para chegar. A pé também foi complicado. Levamos um percurso de quase meia hora para poder sair da estação de trem. Imagina agora. As ruas do Brás, centro de São Paulo, estão lotadas e devem receber só neste fim de semana 1 milhão de pessoas. A maior parte passou por aqui hoje. Muito cheio e a gente já não acha mais nada, né? Porque você procura algo que você acaba não encontrando. Na 25 de março, o movimento também foi o tradicional de uma véspera de Natal. Se chegar ao centro de compra já está difícil, imagine comprar o presente. É preciso vencer esse tanto de gente para ir às lojas. Esse movimento todo é o indicativo do que pode ser o melhor Natal dos últimos 5 anos. Para os familiares, pessoal do serviço, todo mundo um pouquinho, né? Essa garotinha de 9 anos quer brinquedo e roupas de Natal. E já escolheu um presentão para o pai dela. O que você está pensando em dar para ele? Que uma camisa. Uma camisa? Uau, você já escolheu ela ou não? Já escolhi. Como sempre, última hora. Mas a gente sempre acha, andando e pesquisando, acha alguma coisa. Os lojistas devem faturar quase 36 bilhões de reais nesse Natal. 4,8% a mais do que no ano passado. Se a previsão se confirmar, o varejo vai retomar o patamar de vendas de 2014, quando a crise atingiu o país em cheio. Nos shoppings, muitas pessoas com sacolas na mão e animação para gastar mais com os presentes. A previsão é que o valor médio fique em R$ 104 contra R$ 86 do Natal passado. Eu senti que parece que as vendas estão melhores. Comprou mais você? Acabei comprando, esse ano foi bem melhor, graças a Deus. Com fraternizações que se acumulam, comida e bebida à vontade, muitas vezes o cansaço. As festas de fim de ano exigem cuidados com a saúde, hein? É um alerta que vale principalmente para os sedentários ou para aqueles que têm doenças cardíacas. O que era para ser um dia de alegria e confraternização se transformou em um dos momentos mais difíceis da vida do Pedro. O estresse de final de ano, aliado a uma vida sedentária, aliado ao tabagismo, fez com que eu sofresse um infarto na noite de Natal. Especialistas concordam que o fim de ano é uma época perigosa para quem tem propensão a um ataque cardíaco. Há estudos que mostram que o número de casos aumenta, principalmente na véspera do Natal. Os percentuais de aumento na véspera de Natal são 30% e nos dias de Natal, 15%. Os motivos são alta ingesta de álcool, hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, tudo isso faz com que aumenta o risco de infarto. Discussões em família também são um perigo para o coração. O coração dispara e a pressão aumenta. Aumentando pode causar, sim, uma doença cardiovascular, né? Ou infarto ou AVC. Um monumento histórico ficou destruído em um dos principais cartões postais da capital baiana. As imagens mostram a obra de 16 metros de altura em chamas. O fogo formou uma coluna de fumaça em frente à Baía de Todos os Santos. Feita de fibra de vidro e metal, a estrutura foi consumida em poucos minutos. Conhecido como Monumento à Cidade de Salvador, foi criado em 1970 pelo artista Mário Cravo. A polícia investiga o que teria provocado o incêndio. A prefeitura garantiu que vai reconstruir a obra.
E hoje, na Austrália, mais uma pessoa morreu por conta dos incêndios florestais que duram 3 meses. Ao todo, são 10 mortes e a situação é considerada catastrófica. Essas imagens têm sido comuns na costa leste australiana desde setembro. Florestas em chamas, casas destruídas e animais sem ter para onde ir buscam refúgio. Esse koala foi visto em um quintal. Quando os bombeiros entraram na casa, mais 5 deles estavam abrigados na lavanderia. Incêndios florestais são comuns na Austrália nessa época do ano, mas essa temporada veio com ainda mais força, impulsionada pelos ventos fortes e pelas altas temperaturas. Em apenas 3 meses, as chamas já consumiram mais de 30 mil quilômetros quadrados, uma área equivalente ao estado brasileiro de Alagoas. Para o comissário dos bombeiros do estado de Nova Gales do Sul, o fogo só poderá ser controlado quando as chuvas começarem. E as condições climáticas atualmente podem fazer com que um foco de incêndio pequeno tome grandes proporções em pouco tempo. Uma das cidades que mais tem sofrido é Sydney, a maior do país. São mais de 5 milhões de habitantes convivendo diariamente com a fumaça causada pelos incêndios. E a previsão para os próximos dias é de que os termômetros possam atingir até os 47 graus, aumentando as chances de cenas como essas continuarem nessa região do país. O presidente Bolsonaro recebeu um grupo de jornalistas para uma conversa informal no Palácio da Alvorada hoje de manhã. Bolsonaro defendeu a possibilidade de candidaturas sem partido, inclusive para a reeleição. Os jornalistas foram levados de van até a porta do Palácio da Alvorada para uma conversa sem a presença de câmeras. Mas o presidente mudou de ideia e autorizou a gravação por meio dos telefones celulares. Vestindo uma camisa do Flamengo, à margem da piscina da residência oficial, Bolsonaro elogiou o ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que não haverá criação de novos impostos. Criar um imposto não existe. Você pode até inventar um novo nome para acabar com outro, substituição. Bolsonaro, que é a favor do voto em cédulas de papel, afirmou que discute essa possibilidade com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já para as eleições do ano que vem. O presidente também revelou que apoia candidaturas sem partido, possibilidade que começou a ser discutida no Supremo Tribunal Federal. Se eu pudesse interferir, eu ia votar para favorável. 1 ou 2 partidos com grande poder econômico de influência, ia pegar os outros, não indica ninguém. Vai ser self-service agora. Eu acho que o quadro político nosso piora assustadoramente. Então, se isso for aprovado, por exemplo, o senhor poderia sair candidato avulso, sem nenhum partido específico? Seria excepcional, Bolsonaro falou sobre os exames que fez para verificar um possível câncer de pele. Fez na biópsia, deu nada. Não é câncer. Se fosse câncer, qual é o problema? Eu falaria, foi câncer, quem cortar a orelha tira, não estou preocupado com isso. O presidente também criticou o Ministério Público do Rio de Janeiro na condução da investigação contra o filho, o senador Flávio Bolsonaro. O processo está em segredo de justiça. Te respondo, tá, né? Quem é que julga? É o MP ou é um juiz? Pô, os caras vazam e julgam. Paciência, pô. Qual é a intenção? Um estardalhaço enorme. Será porque falta materialidade para ele e que vale ao desgaste agora? Quem está feliz com essa exposição aí absurda na mídia? Alguém está feliz com isso. Agora, se não tiver cabelo no lugar, malopra. A expansão da mão de obra feminina no mercado de trabalho nos últimos 2 anos foi maior do que a dos homens. Os números do IBGE mostram que as diferenças já são bem menores do que em períodos anteriores. Mas, apesar disso, as mulheres, mesmo sendo a maior parcela da população, são minoria nos postos de trabalho. Na sala, a equipe de marketing é toda feminina. E é só andar pelo escritório para perceber que elas dominam mesmo o ambiente. Em cada 10 funcionários, 8 mulheres. Acaba sendo natural na empresa, que fabrica roupa íntima feminina. Não é uma preferência na hora de contratar. A gente está com 198 lojas, 100% da força de vendas é feminina, né? E também pela característica do nosso produto. Como é um produto de confecção, costureira, culturalmente, geralmente é mulher. O que a gente vê aqui, claro, é uma exceção, muito diferente do que acontece em outras empresas. Na população brasileira, as mulheres são a maioria, mas no mercado de trabalho, a participação dos homens ainda é maior.
Aos poucos, a diferença está diminuindo. No ano passado, as mulheres eram 43,7% dos trabalhadores em atividade. Nos últimos 6 anos, elas conseguiram ocupações num ritmo maior que o dos homens. Só que um dos motivos foi o aumento de mulheres trabalhando por conta própria. Solução para quem não acha emprego formal. A discriminação para com mulheres é a mais antiga que a gente tem na sociedade. Então, a gente vem de uma evolução lenta nesse sentido de maior inclusão das mulheres e diminuição dos salários, da desigualdade de salários. Nos próximos anos, você não deve ter um movimento rápido nesse sentido. Se disputar uma vaga é difícil, evoluir na carreira pode ser ainda mais complicado. A Giovana hoje é gerente de comércio eletrônico. E no caminho até aqui, não tem dúvida de que os obstáculos foram maiores por ser mulher. A gente está falando de competências, né? Independente do seu sexo, enfim, da sua origem, não importa. Eu acho que a gente está falando de competência e de resultado. Eu acho que isso que deveria nortear qualquer promoção, qualquer desenvolvimento, até qualquer contratação. Na Argentina, o Senado aprovou a lei de emergência econômica para tentar resolver a crise financeira no país. O resultado é a primeira vitória do governo de Alberto Fernandes desde que assumiu no último dia 10. O projeto permite aumentar impostos e congelar aposentadorias para cobrir o rombo fiscal. Atualmente, a Argentina tem 40% da população em situação de pobreza e uma inflação anual superior a 50%. Um especialista em segurança cibernética descobriu que dados de mais de 267 milhões de usuários do Facebook foram vazados na internet. Informações como nomes, telefones e o número das contas de cada indivíduo na rede social ficaram expostos online por pelo menos 10 dias. Segundo o relatório, os dados vazados foram obtidos ilegalmente por hackers. A maioria das vítimas é formada por usuários americanos. O Facebook disse que investiga o caso. 22 pessoas ficaram feridas depois que um camarote desabou durante um show sertanejo na cidade de Franca, interior de São Paulo. Esse vídeo foi gravado minutos depois que parte da estrutura do camarote caiu. Dezenas de pessoas se desesperaram. O acidente aconteceu por volta das 3 da manhã deste sábado, durante o show da dupla Jorge Mateus e Denis DJ. Quem estava no camarote caiu de uma altura de quase 3 metros. Algumas vítimas sofreram fratura exposta no tornozelo. Equipes de resgate do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Além do camarote, outras 2 estruturas montadas para o evento também cederam. Peritos estiveram no local e vão apurar a causa do acidente. A suspeita é que o camarote estava superlotado. A organização do evento ainda não se manifestou sobre o caso. O goleiro Jean já está de volta ao Brasil. Ele estava nos Estados Unidos, onde foi preso depois de agredir a mulher. Segundo um amigo, Jean chegou ontem à noite ao Brasil e está em São Paulo, onde deve marcar uma entrevista para falar sobre o caso. Ele foi solto na quinta-feira e vai responder pela agressão nos Estados Unidos. Milena Benfica, mulher do jogador, postou numa rede social que não registrou queixa contra o pai das crianças para evitar a prisão do atleta fora do Brasil. Ela também confirmou que estuda enquadrar Jean na Lei Maria da Penha aqui no Brasil. O São Paulo, clube do jogador, deve dispensá-lo na volta das férias. Olha, um golpe bastante conhecido na Europa e nos Estados Unidos começa a ser aplicado aqui no Brasil. É o seguinte, os criminosos mandam e-mails que parecem ser da própria vítima para dar a impressão de que tem acesso a todos os dados dela. E para não divulgarem imagens e informações comprometedoras, pedem dinheiro em moeda virtual. Viviane coleciona tentativas de golpes pela internet. Em janeiro, caiu num que veio pelo aplicativo de mensagens. Depositou R$500 na conta que seria de um amigo. Eu corri para o banco para ver se conseguia pegar o dinheiro, só que a pessoa já tinha sacado o dinheiro. Poucos meses depois, ela foi vítima de uma nova tentativa de extorsão. Eu abri o e-mail e lá estava pedindo dinheiro, $500. Se eu não depositasse esse valor, ele ia entrar nas minhas fotos, em tudo que eu tenho no meu computador, ia ver tudo e ia espalhar na internet.
O golpe é conhecido em outros países e começa a se espalhar também no Brasil. As mensagens podem chegar em inglês, como esta que diz: "Você não me conhece, deve estar imaginando por que está recebendo este e-mail. Para não ter vídeos íntimos divulgados, você deve me pagar", e indica o valor do achaque. O golpe já tem uma versão em português. Geralmente aparece o nome da própria vítima como a pessoa que escreveu o e-mail. O assunto mostra uma senha já usada pelo usuário e no corpo do e-mail uma tentativa de extorsão. O hacker diz que já está em posse de vídeos e senhas da pessoa. O pagamento pedido nesse golpe são cartões pré-pagos ou até bitcoins, uma moeda digital. Por que as criptomoedas? As criptomoedas são muito difíceis de serem rastreadas, algumas delas não são nem transacionadas oficialmente no Brasil. As recomendações para evitar virar isca dos golpistas são evitar internet pública, usar senhas fortes, trocá-las a cada 6 meses, verificar as referências dos sites que pedem cadastro e ter um bom antivírus. Marcela se diz bastante cuidadosa na internet. Mesmo assim, recebeu várias vezes na conta da empresa o e-mail com a chantagem. Eles dizem no texto do e-mail que eu acessei sites pornográficos, que eu tenho vídeos pornôs e que se eu não fizer esse depósito, eles vão enviar esses vídeos para toda a minha lista de contatos. Ela não fez nenhum pagamento, mas se diz assustada e vulnerável. Além da invasão, é se sentir traído também. Quer dizer, alguém me pediu os dados e não cuidou desses dados como deveria ter cuidado. E no R7.com, o advogado especializado em crimes digitais, ouvido na nossa reportagem, orienta sobre como evitar e também se defender desse tipo de golpe. Mais de 150 mil crianças e jovens sofreram algum tipo de violência no país no ano passado. O estado do Pará teve um grande aumento no número de casos e um estudo aponta que as vítimas costumam ter menos de 11 anos de idade. Não dá nem para explicar se a dor, a revolta, a raiva que a gente sente em saber que uma criança passou por isso. O depoimento é da mãe de uma menina de 11 anos, que sofreu abuso sexual por quase 5 meses em Belém. Segundo a justiça, o crime era praticado pelo namorado da avó da criança. Eu ia te pedir onde era para te mandar uma foto bacana para mim. Em Uberaba, o circuito interno de um shopping flagrou um momento em que outra menina sofre violência sexual dentro do elevador. Um estudo feito pelo governo federal mostra que no ano passado foram mais de 150 mil casos de violência contra crianças e adolescentes. Aqui no estado do Pará, em 2018 foram registradas 1.800 vítimas. Este ano, apenas no primeiro semestre, este número já passou de 1.000. A pesquisa revelou também que no país os jovens são abusados e depois ameaçados para não contar nada a ninguém. Muitas crianças também são agredidas e mais de 20% sofrem violência sexual. A maioria das vítimas é menina e as faixas etárias mais abusadas são de 0 a 11 anos. A violência sexual, ela é um crime onde muitas pessoas que foram vítimas dessa violação de direitos, elas não procuram o sistema de justiça. E elas passam a vida toda, muitas vezes sofrendo com consequências na sua vida adulta, sem revelar esse segredo. O registro de mortes por afogamentos costuma subir nesta época do ano. No litoral de São Paulo já aconteceram mais casos do que no ano passado. Mais de 90% das vítimas são homens jovens. O sol aparece tímido e a praia já fica cheia. O mar também. Guarda-vidas espalhados pelo litoral de São Paulo fiscalizam e orientam. Cabo Gandini não deixa ninguém passar da arrebentação das ondas. Eu evito deixar o pessoal ir para o fundo, passou ali ao pito. O ano nem acabou e já morreu mais gente afogada no litoral de São Paulo do que no ano passado. E quase 3.000 banhistas foram salvos de situações de risco. 22 quilômetros de praia e mar aberto. Praia Grande é a cidade que mais registra mortes por afogamento em todo o litoral paulista. 26 pessoas perderam a vida no banho de mar só esse ano. Número 20% maior do que em 2018. Em outubro, 2 irmãos morreram afogados em Praia Grande. Um tentou salvar o outro da correnteza. Na semana seguinte, a vítima foi um rapaz de 17 anos. Mais de 90% das vítimas são homens jovens.
A mulher de Anderson bem que avisa. Tem que ficar para não ir muito pro fundo, porque vai indo embora, senão, se deixar, vai embora pro fundo. Mas ele arrisca. A gente dá uma abusadinha, mas a gente volta, sempre volta. Na temporada de verão, o número de guarda-vidas na cidade fica 4 vezes maior. Tudo para evitar a imprudência. Brincar de boia no meio das ondas não é uma boa ideia. Já esse homem segura uma criança no braço e uma latinha de cerveja na outra mão. Se fizer uso de bebidas alcoólicas, não entrar no mar. O índice de afogamento é muito alto de pessoas que não sabem nadar e que fizeram uso dessas bebidas. Os Estados Unidos aprovaram lei mais dura contra o tabagismo e elevaram a idade mínima para a compra de cigarros e outros produtos relacionados. A medida veio depois que o uso de cigarros eletrônicos teve um aumento entre os jovens no país. Agora é preciso ter no mínimo 21 anos. A mudança deve ocorrer em cerca de 9 meses, tempo necessário para que as lojas se adequem à nova lei. O estabelecimento que violar a regra vai sofrer sanções. Festas de fim de ano, época de relaxar, comemorar e folgar. Não para quem vai encarar um dos vestibulares mais disputados do país. Tem muita gente debruçada sobre os livros, viu? Quem se prepara para fazer as provas da FUVEST em São Paulo vai ter que encontrar o equilíbrio entre as comemorações e os estudos. Não é para todo mundo que o fim do ano quer dizer diversão. Para eles, essa época rima com revisão. Não pode largar a mão, né? Vou fazer uma revisão em algumas coisas, ver algumas matérias. Jantar no Natal e já vou subir para o meu quarto para estudar. Matemática, português, biologia, física, química, redação, história, geografia. Na reta final dos vestibulares, dominar esses conteúdos é como se fosse um presente para qualquer estudante que sonha com uma vaga na universidade. Mas para quem vem de um ano intenso, agarrado a livros e apostilas, não é fácil manter o pique, principalmente agora, com Natal e Ano Novo. O maior vestibular do país não deu muito tempo para os alunos descansarem, não. A segunda fase da FUVEST é logo depois das festas de fim de ano, nos dias 5 e 6 de janeiro. E aí, como é que faz? Estudar ou aproveitar? Não é tão simples quanto parece. Nesta fase, os extremos podem representar um perigo. Estudar demais, feito um louco, ou deixar tudo de lado como se o jogo estivesse ganho. Os especialistas defendem que o melhor é optar pelo caminho do meio, o do equilíbrio. Tal hora eu estudo, de tal hora vai ter o jantar, vai ter a festa, vai ter a confraternização, vai ter os parentes que vão chegar. Então ele vai dividindo tudo isso e já combina isso previamente com a família. Com 63 pontos na primeira fase da FUVEST, Júlia avançou para as provas escritas no vestibular de arquitetura. Quando pensa nas festas, conta que não vai deixar de lado as comemorações. Mas neste ano, o estudo está na frente. Porque eu acho que é importante também você saber aproveitar um pouco, mas nos outros dias eu provavelmente vou voltar a estudar. Sabia que já existe um sapato que ajuda os bebês a andar como se eles estivessem descalços? A pesquisadora que desenvolveu essa peça diz que a maioria dos calçados convencionais mais prejudica do que ajuda as crianças nos primeiros meses de vida. Estela usa esse sapatinho desde que engatinhava. Hoje, aos 3 anos, a mãe percebe que ela tem mais equilíbrio em relação às outras coleguinhas da mesma idade. A garotinha foi um dos bebês que testaram este calçado desenvolvido por pesquisadores das universidades estadual e federal de Minas Gerais. O calçado permite que a criança ande como se estivesse descalça na areia da praia, o que estimula a formação dos ossos e músculos. Além disso, melhora a postura, o equilíbrio e o desempenho funcional dos pés. Foram 4 anos de estudo até chegar o resultado. Os resultados verificaram que a criança calçada com o nosso calçado ou descalça, ela tem o mesmo padrão de marcha, diferente de todas as outras 16 marcas também analisadas. Os testes foram realizados com 28 bebês de 11 meses a 1 ano e 5 meses no início dos primeiros passinhos. E ficou constatado que o sapato não alterou o padrão da caminhada da criança. O calçado tem uma palmilha feita de microesferas soltas, como se fossem grãos de areia, e é ideal para ser usado na primeiríssima infância, entre os 10 meses até 3 anos de vida. Depois da experiência com a filha Estela, a mãe vai seguir os mesmos passos com Benício. O Benício, ele como nasceu com uma pequena deficiência em um dos pezinhos, a partir dos 10 meses, né, que ele só está engatinhando, mas os primeiros passinhos dele vão ser com o sapatinho também.
Uma boa notícia: 40 milhões de tartarugas marinhas protegidas e devolvidas ao mar. Este é o recorde que o Projeto Tamar está comemorando em diversos pontos do litoral brasileiro. Essa marca só foi possível graças à mudança de comportamento da população. Foram 4 décadas de trabalho de conservação no litoral brasileiro que permitiram a diversas espécies de tartaruga marinha deixarem a ameaça de extinção para trás. Hoje, o Projeto Tamar comemora a marca de 40 milhões de filhotes protegidos de tartaruga marinha que ganharam o mar. Um resultado histórico que só foi possível graças ao engajamento das comunidades costeiras. Boa parte dos ovos das tartarugas marinhas era consumida pelas comunidades locais. Restava muito pouco para garantir a continuidade do ciclo de vida desses animais. Hoje, mais de 90% dos ninhos são mantidos nos locais de origem e são monitorados até o nascimento dos filhotes. Nos 26 postos do projeto, distribuídos em 9 estados, os visitantes aprendem sobre as espécies e reconhecem o esforço desse trabalho de conservação. A educação ambiental, a sensibilização, a conservação, ela acontece quando as pessoas chegam perto e conseguem amar. Então, aquilo que a gente viu de uma criança chegar perto, poder tocar, poder conhecer melhor aquilo, é muito importante para que ela cuide. O Rio de Janeiro já está com sotaques do mundo todo, hotéis lotados, praias cheias e muita expectativa para uma virada de ano com festa e alegria. No meio de tanta gente caminhando pelo calçadão de Copacabana, é difícil encontrar um carioca. Mato Grosso, Campinas, São Paulo. From Hungary. A cidade deve receber quase 1,5 milhão de turistas no Réveillon deste ano, superando a quantidade de visitantes do ano passado. Luciene mora na Tailândia e já garantiu um bronze nas praias cariocas. Maravilhoso o Rio, eu adoro o Rio sempre, o astral, a música, os barzinhos na beira da praia. A turista australiana resume por que escolheu o Rio como o destino de fim de ano. Praia, comida, bebida, everything. A rede hoteleira comemora. Quase 90% dos hotéis já estão com a ocupação total. Faltam pouquíssimas unidades, que eu não tenho dúvida que nesses próximos dias vão ser ocupadas. E a expectativa está muito grande para o Réveillon e para o próximo verão. Entre os turistas brasileiros que escolheram a praia de Copacabana como destino de fim de ano, a maioria é de paulistas, mineiros e gaúchos. Já entre os estrangeiros, os argentinos lideram, seguidos dos chilenos, americanos e portugueses. O Bernardo é um dos raros cariocas que encontramos na praia mais famosa do país. E para quem ainda não sabe por que o Rio encanta tanta gente, ele explica. Tem um monte de praia bonita, coisas que você faz passeios de graça. Então, realmente, acho que é tudo que todo mundo procura. Barato e coisas bonitas para se fazer. Sou suspeito. O famoso Cirque du Soleil estreou o primeiro espetáculo natalino do grupo. Deve ser lindo, hein? E a gente vai descobrir agora porque as apresentações acontecem em Nova York, mas a nossa equipe foi convidada com exclusividade para ver de perto um dos ensaios. Um espetáculo incrível. Vibrante, emocionante, cheio de sons, cores, luzes e, claro, muitas acrobacias. Você está diante de um show inédito que anda deixando os americanos de boca aberta. It was the night before, algo como Foi a Noite Antes do Natal, em português, conta a história de Isabela, uma adolescente que acha que já está grandinha demais para passar o Natal com a família e cansada das tradições de fim de ano. Mas depois de uma tempestade de neve, ela se perde e, sozinha, na véspera de Natal, faz de tudo para reunir a família novamente. A peça é um resgate de valores como amizade, amor e compaixão. Um espetáculo que foi inspirado em um dos poemas de Natal mais antigos e populares da história, publicado no século XIX em um jornal de Nova York.
Esse é o primeiro espetáculo de Natal do grupo acrobático, mas diferente dos outros shows, dessa vez os artistas tiveram pouco tempo para se preparar, menos de um mês de ensaio. Por isso, cada reunião para treinamento e reconhecimento de palco dura bastante tempo. Assim, nenhum detalhe passa despercebido. E a nossa equipe da Record TV foi convidada para acompanhar um dos ensaios com exclusividade. No palco, 2 dos principais artistas são incansáveis. Um trabalho difícil que exige força e muita dedicação. Esse flagrante mostra como cada movimento na fita é milimetricamente calculado. Junto com os diretores, os próprios artistas escolhem a melhor forma de executar alguns movimentos. E lá vão eles mais uma vez. James Hadley, diretor e criador do espetáculo, conta que a turnê em Nova York terá 28 apresentações. E numa época de pedidos, o desejo dele é que, após assistirem o show, famílias inteiras reforcem seus laços de amor. Lindo demais, né? E de Nova York a gente já vai para Londres, porque nos preparativos para o Natal da família real britânica, o Palácio de Buckingham surpreendeu os súditos e divulgou uma foto do príncipe George cozinhando ao lado da bisavó, a rainha Elizabeth. A monarca, os príncipes Charles, William e o pequeno George preparam juntos um pudim de Natal, uma típica sobremesa britânica. A receita leva frutas secas e, segundo a tradição, atrai boa sorte. Os tripulantes da Estação Espacial comemoraram hoje o Natal antecipado e com direito até a ceia. Para a data especial, não poderia faltar roupa a caráter. Os 4 astronautas ainda ganharam de presente salmão defumado, bolo de frutas e bebidas típicas da época. E descobriram que brindar o Natal no espaço é uma experiência bem divertida. Todo mundo vira criança de novo, né? Olha, o verão chega ao Brasil neste domingo, mas na região norte, essa temporada é conhecida como inverno amazônico. É um período em que a produção do açaí costuma ser interrompida, mas uma nova variedade que produz o ano todo promete fazer a alegria de quem colhe e de quem consome. Nesta família, a paixão por açaí passa de geração para geração. Seu Daniel, de 78 anos, o neto Tiago e a bisneta Yasmin não passam um dia sem uma tigela bem cheia. Eu tomo com alguma coisa, com camarão, carne de sol às vezes. Para ter o açaí na mesa, o custo mensal da família é alto. Passa dos R$1.000 por mês. Nós já chegamos a pagar até R$20 pelo litro. O Pará é o maior exportador brasileiro de açaí, seguido do estado do Amazonas. Mas com a chegada do inverno no norte do país, agora em dezembro, a produção cai até 70% e o preço dispara. Para resolver esse problema, pesquisadores da Embrapa criaram uma nova variedade de açaí que dá o ano todo. Diferente da plantação tradicional, feita em área de várzea, a nova cultura do fruto é feita em terra firme, o que tem gerado os bons resultados. Com a irrigação, nós conseguimos até 46% de açaí em relação à produção anual total. Segundo o pesquisador, os frutos menores rendem 30% mais do que os tradicionais. Além disso, a primeira colheita dá aos 3 anos e meio. A nova variedade promete acabar com o vai e vem do preço. As indústrias de açaí só funcionam 4, 5 meses ao ano. Comerciantes que já conhecem a nova variedade aprovam. Durante esses 4 anos que eu trabalhei, para mim só foi vantagem, tanto no sabor, quanto na cor, quanto no rendimento. As festas de final de ano reúnem a família em torno da mesa. Delícias irresistíveis, mas que deixam médicos e nutricionistas de cabelo em pé. Na nova série do Jornal da Record, os alimentos que podem e os que devem ficar fora da ceia do Natal e do Ano Novo. Alguém resiste a essa imagem? Rabanada. Pode ficar fora da mesa do Natal? É muito bom. E o panetone? Um pedacinho só. Até 350 calorias. E sabe o que é preciso fazer para queimar isso tudo? E quem fica no cardápio? O tender, pernil, peru ou o bacalhau?
O tender, se for pensar do ponto de vista de saúde, não é um alimento legal. Na série Tribunal dos Alimentos, alerta sobre os acompanhamentos. A farofa, aquele salpicão de todos os anos, as frutas. Que tal uma salada de romã? Linda por fora e ainda mais por dentro. Não só pelas cores, mas pelos benefícios que uma romã carrega. Você acompanha quem faz bonito nas festas de final do ano, na próxima série especial do Jornal da Record. O estado de Mato Grosso do Sul é vizinho de dois países, Bolívia e Paraguai. Os seus 1.500 quilômetros de fronteira viraram um corredor para o tráfico internacional de cocaína. Na última reportagem da série especial desta semana, você vai ver como traficantes usam estradas e rotas aéreas para trazer droga para o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, os grandes narcotraficantes têm pressa e dinheiro para trazer cocaína pelo ar. As fronteiras entre Bolívia e Paraguai fazem do estado um dos principais corredores do tráfego aéreo no país. Em 2 minutos você cruza a fronteira pelo espaço aéreo sem que você seja notado. Então você faz para Ponta Porã, mas vai para uma localidade que não é conhecida. E é geralmente a rota dos narcotraficantes, seja Paraguai, Bolívia. Foi através de uma rede clandestina de desmanche de aviões que a polícia descobriu o esquema de aeronaves usadas para o tráfico de drogas. Aqui neste hangar de Campo Grande, a gente encontra algumas dessas aeronaves que foram apreendidas e que voavam a serviço do crime. De acordo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, 80% da droga apreendida no país entra por Mato Grosso do Sul. E o Brasil é o grande entreposto de exportação da cocaína produzida na Bolívia. Apreensões da droga são cada vez mais frequentes também nas estradas. Do início do ano até agora, as polícias Federal e Rodoviária Federal já apreenderam 13 toneladas de cocaína, quase o dobro do registrado em todo o ano passado. Com certeza nós estamos aí descapitalizando esses traficantes justamente com essas apreensões. Por terra, através da fronteira com o Paraguai, vem a droga por atacado. Pelo ar, a entrega expressa e a remuneração alta. Este helicóptero foi apreendido em setembro. O piloto receberia R$50 mil para buscar 300 quilos de cocaína em uma fazenda, região do Pantanal. Os homens flagrados no aeródromo de Paranaíba são traficantes em ação. Este, que aparece de blusa vermelha, é um piloto. Em depoimento, ele afirmou ter sido sequestrado. O papel dele seria pilotar o avião roubado para levar o chefe de uma quadrilha para negociar a compra de cocaína no Paraguai e na Bolívia. Estas outras 2 aeronaves, apreendidas ao longo das investigações, apresentam tanques auxiliares na ponta das asas. Uma aeronave dessa coloca 300 quilos para mais de entorpecente, os tanques suplementares, os famosos tip-tank. Exatamente, nessa aqui está instalado, pelo menos 2 horas a mais de voo, ela mantém. Aqui em São Gabriel do Oeste, distante cerca de 130 quilômetros de Campo Grande, a Polícia Civil descobriu o esquema de uma quadrilha que atuava para a maior facção criminosa paulista. Esta era a base de apoio dos traficantes, um local bem amplo, com alojamento para acomodar os pilotos e outros integrantes da organização. Segundo as investigações, os aviões saíam daqui do interior do estado para buscar cocaína na Bolívia e voltavam abarrotados de droga. O espaço, hoje interceptado pela Justiça, foi comprado por R$2,5 milhões. O local fica no aeroporto municipal da cidade, onde os criminosos agiam discretamente e acima de qualquer suspeita. Coordenavam voos diários até a fronteira com a Bolívia.
O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Sérgio e eu seguimos com vocês durante toda a semana de Natal. Você fica agora com Cidade Alerta. Ótimo domingo e até segunda. Boa noite, até segunda.